Gente linda do Dani, a paz. Eu não conheço um homem de Deus ou uma mulher de Deus, mas daqueles de verdade, que eles não tenham passado vários momentos de sofrimento e perseguição e as lágrimas deles serviram somente para regar e fortalecer a fé que eles têm em Jesus Cristo. Eu tô falando isso, cara, porque se você se diz de Jesus, e eu tô pouco me importando se você é católico ou evangélico, eu tenho pavor dessa divisão que o diabo causou na igreja. Tô querendo dizer que se você é verdadeiramente de Deus, você vai ser perseguido. Tem que acontecer isso, porque Jesus diz em João 15 que se o mundo vos odeia, é porque primeiro ele odiou Jesus. Se você está sendo perseguido no seu trabalho, pela sua família, pelos seus amigos, se tem gente te enchendo a paciência por causa da sua fé, aleluia! Você está fazendo parte do rol daqueles que professam a fé de Deus, sem buscar, conforme Paulo fala em Gálatas capítulo 1, sem buscar agradar a homens. Eu lá quero agradar homens e me importa é agradar a Deus. Se eu quisesse agradar as pessoas e estivesse falando o que elas querem ouvir, eu estaria sendo era discípulo delas e não de Jesus Cristo. Olha essa história maravilhosa, está em Atos capítulo 5. Eu vou ler para vocês aqui bem rápido. Pedro e os outros discípulos, eles estavam sendo perseguidos pelos judeus por falarem do nome de Jesus. Desde aquela época, 2000 anos atrás, Jesus incomoda. Atos capítulo 5, no verso 33, fala assim: eles, porém, ouvindo aos discípulos, eles os judeus, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantou-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, e era mestre da lei. E ele era aclamado por todo o povo, e mandou retirar os discípulos por um instante. E disse aos israelitas: homens de Israel, prestem atenção no que vocês farão a esses homens. Pois antes deles se levantou um tal de Teudas, dizendo ser alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Porém, Teudas foi morto, e todos os que lhe prestavam obediência se dispersaram e não deram em nada. Logo depois dele levantou-se outro, Judas, um galileu, nos dias do recenseamento dos povos. Levou muitos consigo, também este morreu, e todos os que lhe seguiam foram dispersos. Agora vos digo, deem mão a esses homens, ou deixa eles para lá. Deem mãos, tipo, deixa para lá. E deixai-os ir. Porque se este ajuntamento for de homens, assim como os outros, irá morrer. Porém, se esse ajuntamento é de Deus, vocês estão lutando contra o próprio Deus. Concordaram com ele, chamaram os apóstolos, os açoitaram e os ordenaram: não falem mais de Jesus. E os soltaram, e estes foram embora do sinédrio regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não paravam de ensinar sobre Jesus o Cristo. Rapaz, eu não sou nem um pouco digno de me comparar com aqueles cristãos que são perseguidos em países onde pregar o cristianismo é proibido, né? Você pega aí, por exemplo, Coreia do Norte, Afeganistão, Irã, Iraque, até a própria Israel e Índia, algum pedaço da China, onde o cristão ele é perseguido, a chamada janela 1040. Dá uma pesquisada para você ver. Mas a questão é o seguinte, cara, esses lugares a igreja não para de crescer. Porque crente que é crente de verdade, ele cresce na afronta. Eu gosto de ser perseguido. Eu gosto quando as pessoas ficam com raiva do que eu estou pregando, porque eu lembro da palavra de Deus em Mateus capítulo 5, quando ele fala assim: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, e quando vos injuriarem, e quando mentindo disserem todo mal contra vós por causa de Jesus. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quando a gente é perseguido por Jesus, cara, e Satanás é um desgraçado, tá? Ele é um filho da égua. Ele vai usar teu pai, ele vai usar tua mãe, ele vai usar teu irmão, tua irmã, teu primo, tua família, até às vezes a tua própria igreja. Seu namorado, noivo, etc. Ele vai usar como boca do inferno para fazer você desanimar na fé. O que eu quero falar para você hoje é o seguinte: você está sendo perseguido? Estão te perturbando? Estão te enchendo o saco porque você fala do amor de Deus? Eu tenho uma coisa para te dizer: samba na cara do capeta.
É uma rocha nele. Eu quero mesmo é que ele me odeie, eu quero mesmo é que ele me persiga. Isso é sinal de que eu vou crescer cada dia mais no amor de Deus, no conhecimento de Deus. Eu não tô falando para você ser briguento não, mas eu tô falando é para você ter postura. A palavra de Deus é assim e eu creio assim, e pouco importa se você gosta, e pouco importa se Deus me afasta de algumas pessoas, porque essas pessoas na verdade elas estavam sugando a minha energia, porque Deus na verdade ele quer me dar e quer te dar uma família real. Pessoas que pensam igual você, que creem igual você, que vão orar por você. Você vai estar no meio dos descrentes para trazer luz para eles. Mas a sua intimidade é com o povo da igreja. Então se você está sendo perseguido, graças a Deus. Graças a Deus, isso é sinal de que você é participante do Evangelho de Deus. Pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu sou Daniel Saad e Jesus Cristo me faz crescer na adversidade. Tamo junto de verdade. Um beijo até a eternidade. Paz.